Fala, galera do YouTube, do Facebook e do Instagram, ou seja, onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou o Rafael Ferrez, o Mão de Urso. E aí, pessoal, beleza? Queridos, a gente tá de férias, mas hoje vocês vão aprender uma coisa legal, muito útil para todo mundo que tem sarracênias, que é como fazer o repotting correto das sarracênias. O repotting, transferência desse vasinho para esse vaso aqui da maneira correta, sem agredir a sua planta, enfim, tá? Mas antes de mais nada, eu quero convidar você. Nós estamos rumo aos 50 mil inscritos, né? A gente tá rumo aos 50 mil inscritos, já estamos com 35. Bora, só falta mais 15, povo. Então vamos lá, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele seu like, não esquece de ir lá no Instagram também, @Universo das Carnívoras, e seguir a gente lá no Instagram, que também lá no Instagram nós estamos com mais de 12 mil inscritos, e estamos indo rumo ao 12, já fez 12, eu não lembro se fez 12, estamos indo rumo ao 20, né? Vamos devagarzinho, aos poucos a gente chega lá, beleza? Então é isso aí, se inscreve aqui e bora lá no Instagram, tá bom? Então roda a vinheta, galera, vai! Bom, pessoal, primeiramente, por que é importante fazer o repotting da sarracênia? Por que é importante fazer a transferência de vaso? Por que, Rafa, eu não posso deixar nesse vaso aqui para sempre, tá? Ou por que eu não posso deixar nesse vasinho aqui para sempre? As raízes crescem de acordo com o tamanho da planta, ou seja, quanto maior a planta, maiores são as raízes. Agora imagina você, grandão pra caramba, usando um sapatinho, você aí de quase 2 metros de altura, usando um sapato de número 33. Como que seria? Ia ficar apertado, não é? É a mesma situação com as plantas, tá? E da mesma forma, suas plantas se desenvolvem de acordo com o bem-estar delas. Então, se as raízes não estiverem cômodas, não estiverem no substrato certo, se elas estiverem apertadas demais, você não vai ter um resultado satisfatório. Obviamente, a sua planta vai encharcar e vai morrer. Sarracênias também são suscetíveis a encharcamento, ou seja, substrato errado, com o substrato errado, você acaba matando a sua planta. Ela acaba sendo mais suscetível a fungos e outras coisas mais, tá? Então é muito simples. Existem duas maneiras da gente fazer esse repotting, tá? Um deles está aqui. Nós vamos começar pela mais difícil. Como assim é mais difícil? Primeiro passo é você tirou ela do vaso, onde ela estava, tá? Bem rápido, hoje vai ser bem dinâmico. Tira a sua planta do vaso. Você vai tentar de alguma forma aqui, ó, abre o substrato devagar, com calma e paciência, tira o excesso. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, cadê a minha pinça? Que estava aqui, tá? Você pode usar um garfo, você pode usar uma faca, eu tenho essa pinça em formato assim, eu simplesmente venho aqui, ó, com a pinça e vou fazendo esse procedimento aqui, ó, jogando para baixo e vou tirar aí o excesso de coisas, de musgo nesse caso aqui, que está impedindo a minha planta de respirar, que está sufocando o estolão talvez, né, aqui da planta, tá? Então eu vou fazer esse processo aqui de limpeza. Também posso utilizar a pinça para, além disso, livrar aqui, ó, deixar a coroa da sarracênia respirar um pouco mais, tá bom? Não tem problema machucar as armadilhas, elas nascem de novo. Às vezes você pode acontecer isso aqui, ó, acabar achando uma mudinha no meio. Então aproveite para fazer mudas, tá? Enfim, feito isso, você não vai mexer muito na sua planta, tá? Para não danificar ela, tá? Você vai fazer o seguinte, vai pegar um vaso correto. Qual seria o vaso correto? O vaso de acordo com o tamanho da sua planta. Pode ser, nesse caso aqui, já é uma planta desenvolvida. Geralmente eu recomendo que o palmo, se a planta for maior do que um palmo, você tem que ter um vaso de acordo com o tamanho do palmo. Então, já seria um vaso de um palmo, um vaso de 16 centímetros já está ótimo. Esse vaso aqui a gente vende no Universo das Carnívoras. Quando o catálogo está aberto, fora das férias, a gente abre o catálogo. Se você estiver vendo esse vídeo em uma outra época, você também vai ver esse catálogo aberto aí, você pode adquirir no Universo das Carnívoras, tá? Então é muito simples, você vai pegar um vaso de 16 centímetros, eu já tenho um substrato pronto aqui, esse substrato ele é perlita, musgo sphagnum e casca de arroz carbonizado, tá?
Muito simples de preparar, medidas iguais. Você coloca bastante, a mesma medida que você colocar de musgo, você coloca de casca de arroz carbonizado e a mesma medida de perlita, para ficar bem drenado assim, ó. Fica esse composto aqui, ó, bem drenado, tá vendo? Ó, tem muita perlita e isso vai ajudar as raízes a crescerem mais e não compactar, tá? Você pode ver que as raízes crescem para todo lado. Você vai fazer o seguinte, vai pegar a sua planta, tá? Preparou aqui o seu substrato bem molhadinho, vai colocar aqui um pouco no fundo, certo? Vai pegar a sua planta, vai colocar ela no canto, aqui, vai escolher um canto, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou escolher ela aqui no canto, vou simplesmente segurar com a mão, ó, tá vendo, ó? Raízes livres lá no fundo, ó, tá vendo? Você poderia plantar no meio? Até pode plantar no meio, só que o ideal é que você plante ela no canto, com a frente de crescimento, tá vendo aqui a frente de crescimento? Porque as sarracenas crescem assim, tá? Então você vai virar a frente de crescimento da sua sarracena, você vai identificar o lado que ela está crescendo, tá? E vai colocar ela no canto do vaso, simplesmente assim, ó, segurando, tá? Fez o fundinho, e aí você vai colocar o musgo esfagno, o substrato que você preparou aqui dentro, tá? Apertando aos poucos, sem soltar a muda ainda. Ó, a muda tá aqui, ó, no meu dedo, ó. Você tá vendo aí? Dá pra ver, né? Então, ó, vai colocando aqui, ó, e apertando. Coloca e aperta. Aperta mais um pouco, sem economizar substrato, tá? Lembra que a qualidade do seu trabalho aí é a qualidade que as suas plantas vão crescer. Beleza? O pessoal tem dó de gastar musgo, talvez porque é caro ou porque é difícil de encontrar, mas é o necessário para que as suas plantas cresçam e se desenvolvam. Casca de arroz carbonizado é fácil. Ah, não tenho perlita, posso usar só a casca de arroz carbonizado com musgo? Pode, desde que ela seja mais durinha, tá? Feito isso, tá aqui, repotinho feito da sua sarracênia. Por que no canto do vaso? Novamente, porque ela vai crescer, a frente de crescimento vai jogar ela para frente, vai jogar ela exatamente para cá e ela vai crescendo para o meio do vaso, tá? Esse é um dos jeitos certos de você plantar a sua sarracênia. O outro é de acordo com o tamanho do vaso aqui. Nesse caso aqui a sarracênia não é tão grande, a gente vai colocar ela num vasinho um pouco menor. Só que a gente vai fazer um negócio que a gente chama de falso replante, né? Alguns cultivadores adotaram, se eu não estou enganado aí, já virou uma prática utilizar esse nome de falso replante, o que eu acho louvável, tá? Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dar só uma livrada aqui do mato que tem aqui, isso não me isenta da necessidade de tirar o mato e talvez fazer uma podinha, ó, de algumas armadilhas mortas ou algumas que estão caindo para o lado, tá? Faz a podinha certa aqui, deixa a sua planta pronta para o repote e aí você vai pegar simplesmente o seu vaso quadrado, que também você encontra no universo das carnívoras, o que eu acho interessante para essa planta, olha só, porque olha o tamanho das raízes e olha o tamanho desse vaso, ela ainda vai crescer bastante nesse vaso aqui, tá? É bem interessante. E aí você vai pegar simplesmente a sua planta, vai fazer o mesmo procedimento. Aqui, coloca musgo esfagno no fundo, escolhe um canto, olha a frente de crescimento, ó, dá para ver aqui a frente de crescimento virado para frente, tá? Faz assim, coloca no canto, vem com o musgo esfagno aqui, ó, e aperta para que ela fique bem firme. Você apertou com o substrato e tudo, acho que eu acabei pegando até um. Olha, tem um estolão de outra planta aqui, uma outra sarracena que eu larguei para trás, provavelmente. E aí você aperta aqui, deixa bem firme, para que as raízes se firmem bem, fiquem bem firmes e fixas. E tá aí, tá pronto nosso vaso de sarracênia. Tanto um vaso quanto o outro vaso que você está vendo aqui, tá? Olha só, estão bem plantados. Vou chegar um pouco mais para frente para você ver.
esse plantado no canto, para essa sarracênia crescer para o meio, esse também plantado no canto, para ela crescer para o meio, se bem que ela vai crescer muito mais ainda, vai chegar ao dobro do tamanho que ela está. Essa daqui também vai chegar ao dobro do tamanho que ela está. Nesse caso aqui também, eu fiz algumas ali, ó, olha só, bem plantadas, você pode ver que é uma prática, ó, plantar no canto para ela crescer para o meio, planta no canto para ela crescer para o meio. Algumas estão no meio, simplesmente porque a muda começa lá no cantão, ó. Tem um estolão antes que eu não arranquei, então a frente de crescimento fica no meio e aí é normal, beleza? Feito isso, como que você mantém a sua sarracênia? É muito simples, você vai pegar a sua sarracênia e vai colocar ela no sol. Você pode manter ela na claridade, mas o ideal é que você mantenha essa planta no sol, com um dedo de água aqui, 2 dedos de água aqui, seria interessante, porque o tamanho do vaso vai apenas favorecer a capilaridade, não vai encharcar. Tá? Você não precisa manter água até aqui o topo, porque senão você vai ter uma planta dentro da água e aí você vai simplesmente inutilizar a função do substrato que você encheu de casca de arroz carbonizado e perlita para evitar o acúmulo de água nas raízes. E o que você quer é capilaridade, não acúmulo de água nas raízes. Para esse vaso daqui, um dedinho de água aqui para mim também seria necessário, porque você vai manter essas duas plantas no sol e há necessidade de que essa planta fique no sol, porque sarracênias são plantas de sol. Algumas vezes você consegue ter ela nas estufas, mas dependendo da temperatura isso também fica inviável, tá? Inviável, ou seja, a temperatura pode subir demais e você acabar cozinhando a sua planta. Então o ideal é você colocar ela numa bacia com água, deixa a planta no sol, que ela vai se desenvolver muito bem. Se você perceber que a sua planta apresenta armadilhas murchas ou algo do tipo, faça a poda dessas armadilhas murchas, aplique um fungicida, qualquer fungicida que tenha o difeconazol, tá? Qualquer produto que tenha difeconazol vai resolver o seu problema desde que ele seja sistêmico. Você rega ou você aplica de acordo com as instruções do fabricante. Beleza? Lembrando que fungos também podem atacar as sarracênias e isso depende muito de como você mantém as suas plantas. Se você mantém encharcado demais, pode acontecer de favorecer a proliferação de cianobactérias, fungos, algas e outras coisas que vão danificar a sua planta e até mesmo causar o apodrecimento. A coroa não pode ficar enterrada, a coroa tem que ficar na parte de cima, bem como as folhas. Então evite enterrar a coroa, enterre apenas as raízes e de preferência mantenha sua planta no sol sempre com água. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais sucinto possível nesse vídeo para que você consiga acompanhar da melhor maneira possível. E é isso aí. Bora para 2023, bora arrebentar aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele seu like esperto. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau!